funcionando, tá? Tá funcionando. Muito Pronto. boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está comigo e com a minha grande amiga Leide Alves nessa aula, nesse conteúdo que nós preparamos para você, para falarmos sobre reprogramação de crenças e mindfulness. Se você já me acompanha, você sabe que nós íamos fazer essa live, essa aula juntas, eu, Leide, você aí ao vivo, mas não foi possível. De qualquer maneira, estamos aqui para entregar o que tínhamos preparado para você. E recebo com todo o meu carinho e toda a minha gratidão, já vou até mudar de slide aqui, a minha amiga de muitos anos. Lê, seja muito bem-vinda, tudo bem por aí? Graças a Deus, Kai, por aí. Tudo em paz também. Minha amiga, muito obrigada por ter aceitado estar aqui comigo, pessoal, para a gente falar sobre Mindfulness. Sou profundamente grata, não só porque você aceitou esse desafio, mas também porque você é minha amiga e é uma pessoa que eu tenho como referência, que eu sei que quando eu preciso tá aí do outro lado, mesmo fisicamente um pouco distante, a gente está junta, né, minha amiga? Sempre, sempre. Então, vamos lá. É o seguinte, quem é a senhora Leide Alves e o que é Ai, Mindfulness, minha amiga? Vamos lá. tirando senhora, Eu só considerei o Anderson, tá? bom, a Leide Alves é uma terapeuta holística, está, né, nesse momento como uma terapeuta holística, há 6 anos se dedicando somente a isso, às terapias, e precisamente há 3 anos também se dedicando aos estudos e em passar os conhecimentos e as técnicas de mindfulness para o maior número de pessoas. Então, assim, eu já fiz 12 turmas completas aqui na minha cidade, Jacareí, uma em São José, outra em Guararema, e estou na 13ª turma presencial, a qual eu tive que parar agora. Verdade. Agora não teve jeito, né, minha amiga? Vai ter que ser online, né? Sim, aí migrando agora para o mundo online, que também é super possível quando a aula acontece ao vivo, melhor ainda, né? E o que é mindfulness, então, né? A gente costuma dizer assim que mindfulness é simples, é natural e qualquer um pode praticar. Por quê? Porque ele consiste num estilo de vida que adquirimos através de práticas meditativas e que me fazem ver o momento presente como ele é, com muita abertura, com aceitação e sem julgamento. A gente sabe que os nossos aprendizados perante toda a vida nos trazem, você melhor do que ninguém para falar, né, sobre isso, nos trazem padrões, nos trazem crenças, e o humano, né, tem a tendência de olhar o momento presente, por mais que aquele momento não seja negativo, que seja um momento positivo, ele não está presente para aquilo. E a tendência é sempre reclamar ou julgar, né, que eu não vou ser capaz de algo ou não de aproveitar o que está acontecendo ali. Então, mindfulness faz com que eu venha para o momento presente, assim, falando de uma forma bem simples, eu estou onde meu corpo está. Uau, perfeito. Porque normalmente o meu corpo está aqui, né, falando com você, mas a minha mente está lá no futuro, né, ou remoendo o passado. E nós perdemos oportunidades maravilhosas, né, de ressignificar, de viver com alegria, com sabedoria, o momento presente, a nossa vida, né? Então, o mindfulness, através de técnicas meditativas, nos proporciona esse estilo de vida, né? Não permitindo que a mente fuja e perdendo o contato, assim, com o nosso corpo e com o que está ao nosso redor. Minha amiga, tem muitas pessoas que acreditam, e isso é uma crença, que elas não possam fazer isso, né? Que é quase que impossível viver no presente, que não podem meditar, que é muito difícil. E aí eu queria muito saber de você, se você escuta isso também, porque eu tenho escutado isso, escuto muito das pessoas, não, é difícil, Camila, viver no mundo presente, no momento presente, né, estando aqui totalmente no agora, e também não sei meditar, é difícil, eu não consigo. Você tem ouvido isso também? Queria escutar você. Muito, cara. Inclusive, quando eu estou lançando algum curso, o que eu mais ouço é isso, porque as pessoas falam assim, ah, não, eu não sirvo.
Nossa, minha mente não para. E aí cabe a mim, e faz parte do programa também, mostrar para essa pessoa que esse é um grande mito, na verdade, que impede da pessoa chegar até lá. Porque, na verdade, não é parar de pensar, é conhecer a sua mente. Né? Você vai conhecer profundamente o padrão que a sua mente está seguindo, né? Quais são os pensamentos que te trazem ansiedade, que te trazem o estresse, a tristeza, o medo, e como que você pode lidar com eles da melhor forma possível. Porque a meditação em si, muitos também têm a crença de que você vai entrar no estado de nirvana e vai ser feliz dali para frente. Não, na verdade você vai lidar com o momento presente da forma que ele é, só que da melhor forma possível. E quando você treina a sua mente para isso, eu associo muito a história do paraquedas, Cá. Meditar, a prática da meditação é como tecer um paraquedas. Na hora da queda livre, ele tem que estar pronto. Por isso que é importante a prática antes, né? Diária, constante. Se eu deixar para meditar somente na hora que eu estou no meio do caos, o paraquedas não vai estar pronto e eu vou, infelizmente, né, cair. Então, essa é a lógica, assim, né? A importância da prática. Eu estou nervoso, vou meditar agora. Não, eu tenho que ter essa prática constante para manter a minha mente nesse estado de sabedoria, né? Exatamente. E, minha amiga, é a questão da disciplina, é a questão de não ter que remediar. Então, eu posso cuidar antes de que algo desafiador apareça, né? Como muitas pessoas, quando estão diante de uma situação desafiadora, seja lá na área financeira, no relacionamento, na própria saúde, estão diante disso, se desesperam, não sabem o que fazer. E quando eu falo muito disso também para os meus alunos, minha amiga, é essa questão da disciplina, da preparação no início do dia ou no final, aí vocês decidem, né, qual é o melhor momento, incluindo a meditação, para que quando estejamos diante desses momentos desafiadores, a gente possa estar mais centrado, a gente possa olhar para esses momentos como uma possibilidade de aprendizado, né? E ter decisões mais assertivas, não sendo guiadas pelo piloto automático, não pela impulsividade, que é isso que a atenção plena faz, tira você do piloto automático. Uau, excelente. E minha amiga, você percebe em você essa... porque, assim, é um treino, né? Então, a gente aprende muito quando a gente está ensinando também. Faz parte essa entrega Com certeza. e eu também estou aprendendo, né? A gente está sempre, quando um conteúdo ensinando, a gente está aprendendo também. Você percebe uma lei de antes mindfulness e uma lei de agora? Sim, percebo, sim, que há uma grande diferença, contudo, como você disse, eu acho que esse treino é constante, porque os desafios não param de chegar, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, quem imaginaria que isso iria acontecer? É algo totalmente novo, né? E é lógico que a ansiedade vem, você se pega ali abrindo a geladeira toda hora, só que você vem com atenção plena e fala, né? Procurar entender o que está acontecendo naquele momento. E através da prática você consegue sim sair do piloto automático. Então, a Lady de antes era muito impulsiva. Você conheceu? É verdade. Quando que nós nos conhecemos, né, minha amiga? Eu estava contando isso, acho que foi em 2008. Bate com a sua data? Bate, 2007, 2008, por aí. Foi. Faz tempo, né? Vai, deixa isso pra lá, não é mesmo? Abafa. Então. E a Mas Lady eu daquela era época era uma Lady mais impulsiva? muito, completamente. Eu até, claro que a gente fala, né, que a gente vai amadurecendo, também vai com as nossas experiências de vida mudando a nossa forma de ver as situações. Mas eu me percebo hoje com muito mais consciência, Uau. sabe? Inclusive, ou principalmente de quem eu sou. E aquilo que eu preciso ainda trabalhar em mim. Ainda, porque eu acho, como eu falei, é um trabalho diário, né? Esse autoconhecimento, essa expansão da consciência. Então, assim, a gente nunca, acho que chega lá e fala assim, pronto, agora eu estou pronto. Jamais.
Não tem um fim, né? É o que eu costumo dizer, embora evoluir mesmo, porque é constante. A gente está num processo de ampliação de consciência constante, de mudança de degrau constante, né? De evolução constante. Né? Sim, muito isso bem, mesmo. Muito bem. Bom, continuando aqui a pergunta, deixa eu só mudar, só para a gente, para poder ver direitinho o slide, vou deixar aqui em cima. Como é que o Mindfulness contribui com a reprogramação de crenças? Então, eu preparei algumas informações aqui para quem principalmente está disposto a reprogramar algumas verdades que nós aprendemos dos nossos pais, professores, autoridades do passado, e que vem, como a Leide falou, num piloto automático, e a gente nem para perceber que essa verdade já não faz mais sentido. Não faz sentido mais nas minhas relações, não faz sentido mais no meu dia a dia, nas minhas finanças, no tipo de trabalho, né? O que se pensava um tempo atrás que jamais vou poder trabalhar de casa, jamais vou poder trabalhar no mundo online, né? Começa a se repensar essas verdades que hoje, muito provavelmente, não cabem mais. Então, como é que será que o Mindfulness vai poder contribuir, ou ele sim contribui, com a reprogramação de crenças? Então, vamos pensar o seguinte aqui, minha gente, para você que está me acompanhando e junto com a Leide, vamos imaginar que o nosso corpo, por exemplo, as nossas relações, o nosso trabalho, o dinheiro, a saúde, como eu percebo as pessoas, como eu percebo a minha casa, o meu trabalho, enfim, tudo isso são estímulos. Então, esses estímulos que eu aprendi, de uma certa maneira, a interpretar, eu só interpreto por conta de uma programação mental. E dentro dessa programação, que é como se fosse um software mesmo, que fica rodando, e como a Leide falou, num piloto automático, porque a gente não para olhar, para analisar e buscar interpretar de uma outra maneira. Então, essa programação me faz interpretar de uma forma esses estímulos. E, de novo, esse estímulo pode ser a relação, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser o que for. E aí, o que eu ensino, né, dentro do Descrençar, dentro do programa Descrençar de reprogramação de crenças, que essa programação mental, ou essas crenças que são, só para contextualização, né, elas não estão dentro, mas está tudo junto, dentro do mesmo pacotinho consciente e inconsciente. Essa programação, e principalmente as nossas crenças, elas são traduzidas pelo que eu chamo, dentro do Descrençar, de PEC. O que é o PEC? Pensamento. Então, o que eu penso, como eu penso, representa essa minha programação mental, representa as minhas crenças. As minhas emoções, e quando eu tomo contato, né, quando elas são startadas, então, através de um estímulo, então, por exemplo, eu vejo uma possibilidade de um relacionamento amoroso, estou eu dentro de uma balada, de um bar, por exemplo, e eu vejo uma pessoa, estou solteira e tenho uma possibilidade de relacionamento. Aquele estímulo, homem ou mulher, starta algum sentimento em mim. E quando eu estou no piloto automático e nem sei que sentimento é esse, eu sempre vou repetir os mesmos padrões, tanto de sentimentos quanto de pensamento. Então, pensamento e emoção, a forma como eu reajo diante de algum estímulo, representa essa minha programação mental, representa as minhas crenças. O terceiro elemento do PEC é a comunicação. Então, no dia a dia, dependendo de com quem eu estou, do contexto que eu estou, né, a forma e as palavras que saem de mim, e essas palavras têm inclusive uma vibração e se encontra com frequências, mas isso é um conteúdo que a gente pode trazer em outro momento. A minha comunicação também representa as minhas crenças. E por último, o último Czinho aí é o comportamento. A forma como eu me comporto representa também as minhas crenças, ou seja, a minha programação mental. E agora, veja, esse PEC, diante dessa programação, que é então esse PEC, o resultado dessas minhas crenças, gera um resultado, gera uma realidade. Uma realidade, um resultado em quê, Camila? Em relação ao meu corpo, em relação aos relacionamentos, em relação ao trabalho, em relação a dinheiro, em relação à saúde. Então, a minha programação diante de um estímulo que eu criei lá no passado, mas isso não significa uma condenação, isso pode ser reprogramado sempre, né? E a gente vai falar disso mais adiante, gera um resultado na minha vida. Então, dá um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro.
eu tenho um pensamento de, por exemplo, não consigo, como eu tinha muitas vezes, não consigo trabalhar de casa. Esse era um pensamento que eu tinha lá no passado, em 2013, 14, quando eu comecei a empreender, quando eu deixei de ser seletista. E aquele pensamento me gerava uma emoção. Por exemplo, angústia, ansiedade, irritação, tristeza, seja lá o que for, né? Esse pensar e esse sentir ou essa emoção, né, podia inclusive fortalecer algumas falas minhas, uma comunicação, como por exemplo, eu lembro muitas vezes, Leo, que eu falava no meu dia a dia, né, quando eu queria começar a empreender, e eu falo que eu tinha síndrome da freira, né, muitas pessoas já me ouviram dizer isso, que eu não podia cobrar pelo meu trabalho. Então, para reforçar essa síndrome, essa crença, eu ficava sempre com a mesma comunicação, do tipo, meus filhos não colaboram, é por isso que eu não consigo trabalhar de casa, é por isso que eu não consigo empreender, eu tento e não consigo trabalhar. Então, uma coisa vai reforçando esse ciclo, vai reforçando essa programação mental. E aí, obviamente, se a gente somar esse pack, o pensar, a emoção e a comunicação, eu vou gerar um comportamento coerente com essa programação. E esse comportamento pode ser, por exemplo, a estagnação, pode ser a procrastinação, pode ser a paralisação. E, obviamente, qual vai ser, então, o meu resultado? Vai aumentar as minhas dívidas, eu vou ficar ainda mais irritada, por exemplo, né? Vou precisar de mais medicação, é só um exemplo, só para que vocês compreendam esse ciclo, essa programação que eu chamo de ciclo repetitivo negativo. E aí eu não saio desse bololô, eu continuo repetindo o mesmo pack e, consequentemente, a mesma realidade. Vira, então, um ciclo vicioso. Então, para a gente fortalecer aqui, porque por repetição a gente tem mais assimilação de informações, né? O PEC, pensamento, emoção, comunicação e comportamento, é a manifestação das nossas crenças. Então, quando algumas pessoas perguntam, mas tá bom, Camila, o que é crença? Você pode até saber, né, a título de o que é uma crença, no sentido de contextualizar, de dar uma interpretação para ela, que é a minha visão de mundo, é tudo que eu acredito, é o software que fica rodando em mim. Mas como é que eu percebo as minhas crenças? Através do meu PEC, através do que eu penso, através das minhas emoções, através da comunicação e do comportamento. E aí, quando a gente começa a substituir o nosso PEC, que representa as nossas crenças, né, a gente começa também a substituir, então, as nossas crenças. E quando a gente começa a substituir as nossas crenças, por isso é tão importante uma reprogramação de crenças, e mais ainda, essas importantes ferramentas para que essa reprogramação aconteça, como é com o Mindfulness, para que a gente comece a viver uma nova realidade, novos resultados na nossa vida, a gente precisa utilizar de ferramentas, de metodologias, de estratégia, né, que ajude que nós consigamos, então, mudar as nossas crenças. Porque quando a gente muda as crenças, essa programação mental, automaticamente a gente altera a nossa realidade e os nossos resultados. Mas, então, como é que a gente reprograma as nossas crenças? 2 são os importantes caminhos. O primeiro desse caminho é a repetição. O segundo é o choque emocional. Foi assim que nós criamos a nossa programação e as nossas crenças. Foi assim que quando nós víamos os pais, os professores, as nossas autoridades lá no passado, repetindo através do que nos diziam, através do que nos faziam ver ou através das nossas experiências, né, por repetição, fez com que nós criássemos nossas crenças, fez com que nós criássemos essa programação mental. Quando eu falo choque emocional, eu me refiro ao seguinte, por exemplo, todo mundo lembra aqui onde é que está? Lê todo mundo aqui, que eu tô achando que eu tô ao vivo, né? Mas quem... Eu tô com você, minha amiga. Eu sou todo mundo, mas quem estiver assistindo vai se identificar muito, né? É verdade. Esse choque emocional, por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, você lembra, Lê, o que aconteceu naquela época? Sim, né? lembro. Você sabe provavelmente Muito onde é que marcante. você estava, foi muito marcante, né? Sim. Tem algumas pessoas que nem se lembram de alguns choques emocionais, talvez por uma força muito grande, dolorosa, então a nossa mente nos protege também, ela não está contra a gente, como a gente costuma dizer, ela não está... Muitas pessoas falam que a nossa mente trabalha contra, né? Não, ela muitas vezes nos protege
para que a gente não sinta as mesmas dores. Mas momentos muito impactantes de choque emocional, ou a gente se lembra, a gente sabe exatamente onde a gente estava, né, às vezes com as pessoas que nós estávamos, ou completamente a gente apaga isso para autoproteção. Então, em outros momentos, no dia a dia, por exemplo, quando uma criança está tentando, não gosto muito dessa palavra, mas ela tá aprendendo a se virar. E aí ela põe uma roupa malemar, né? Frente de outros irmãos ou de outros amigos. E a mãe ou o pai grita com ela, xinga, né? Rotula, enfim. Dependendo de como é aquela criança, da estrutura daquela criança, aquilo pode ser muito marcado. Ali pode ser um início de crenças de incapacidade. Quer dizer, eu não consigo nem escolher minha roupa, nem me preparar para um passeio. Então, são esses os dois caminhos que nós criamos as nossas crenças e que nós reprogramamos as nossas crenças. Para que a gente possa, então, tendo esse estímulo, trabalhar de casa, que pode ser a nossa meta e que hoje, por exemplo, a gente não consegue, algumas pessoas não conseguem, para que isso comece a ser reprogramado, eu preciso, então, substituir o meu PEC. Lembra do PEC? Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Então, eu posso começar a substituir um PEC antigo para criar um PEC novo, repetindo para mim mesmo, deixando, por exemplo, post-it ou informações no celular, trazendo mais esses pensamentos opostos ao que eu já tive como diagnóstico, que é limitante, que é um pensamento que só me leva para onde eu não quero, né? Que me mantém no lugar que eu não quero, que é, por exemplo, não ter resultado financeiro ou resultado em casa. Então, um exemplo de pensamento que eu posso começar a trabalhar é: eu sou uma profissional de sucesso. E quanto mais eu começo a repetir, não só o pensamento, eu estou falando de um nível mais macro, tá? Porque tem pensamentos que nós nem temos acesso. E aí a gente pode olhar para os sentimentos, para as emoções, porque a nossa mente inconsciente, ela se comunica com o nosso corpo através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções, né? E quanto mais eu consigo sustentar, eu consigo repetir emoções de alta frequência, né? Por exemplo, a confiança, a coragem, a gratidão, né? A paz, a alegria, e isso por mais tempo, cada vez mais tempo, mais eu começo, então, a fortalecer essa nova programação, que me faz, inclusive, repetir frases, por exemplo, trabalho de casa pela qualidade de vida da minha família, eu tenho sucesso trabalhando de casa e por aí vai. Até a nossa comunicação, que tem uma vibração, também se modifica. Farei até conseguir. Então, são frases mais fortalecedoras, são frases mais positivas também, né? E aí eu me comporto como? Dependendo do tempo que essa repetição está acontecendo na minha vida, na minha programação, na minha nova programação, eu começo a sair do lugar, eu começo a fazer mais e, inclusive, começo a ver resultados nas minhas finanças, por exemplo. Então, a gente começa a sair de um ciclo repetitivo negativo e começa a entrar para o que eu chamo de ciclo repetitivo positivo. E ele é possível através de uma repetição. E mais do que repetição, né, para que a gente possa repetir novos pensamentos, novas emoções, novas comunicações e novos comportamentos, a gente precisa primeiro de algo que a Leide agora é essencial nessa nossa aprendizagem de hoje, que é a consciência. Então, Lê, trazendo um pouco mais, então, aquilo que você começou falando nessa aula, né, trazer eu preciso sair do piloto automático, eu preciso trazer mais consciência, né? Como é que o Mindfulness, então, pode trabalhar essa nossa consciência? Aí eu quero abrir para você, porque se quiser falar, e para a gente colocar em prática uma prática também. Tá certo. Caio, eu estava acompanhando aí os seus ensinamentos e eu acho fantástico esse método que você desenvolve e ajuda tantas pessoas, né? E cada vez mais eu tenho essa certeza do quanto que o Mindfulness pode ajudar. Porque para você fazer essas repetições que você comentou, primeiro, né? Você primeiro precisa reconhecer aquilo que você quer trabalhar em você. Então, exige muita aceitação. A gente tem que encarar isso de frente. Eu preciso trabalhar determinada coisa. A gente jamais vai trabalhar aquilo que a gente não reconhece, porque é como se a gente não tivesse. Eu não tenho medo.
Não tenho medo, imagina. Como que eu vou trabalhar meu medo? Se eu não aceito, como é que eu vou trabalhar alguma coisa? Como é que eu vou Né? mudar, né? Inclusive, dentro do programa de Mindfulness, esse é um tema da 6ª aula que a gente fala exatamente sobre isso, da aceitação. Então, é importante primeiro olhar para si, se conhecer, aceitar aquilo que precisa ser mudado. E depois você vai para o PEC, né? Como você falou, pensamentos, emoções, comunicação e comportamento. Pensamento gera emoção. E como que quando você passa a reconhecer, olha que lindo isso, eu gosto de olhar para isso dessa maneira, né? O seu padrão mental, sem julgá-lo, sem condená-lo, sabe? Tendo ele como seu aliado para uma grande mudança na sua vida, você já está no caminho. Aí sim, depois você vai para as próximas etapas. Tá, e aí a repetição é uma forma, né, que você traz como uma possibilidade aí, que se você não tiver consciente do que você quer, a repetição tem que ser consciente, né? Agora, a negação, na maioria das vezes, vem do piloto automático. Então, é o oposto, né? Então, você precisa ter esse reconhecimento para partir mesmo para essa ação da repetição, que é algo que precisa, como está escrito na tela aí, estar na consciência. É uma escolha que eu faço. Né? É como se eu tivesse agora, né, depois dessa aceitação, que é o oposto da negação, né? E a aceitação também, eu acredito que não é o conformismo, né? A aceitação é uma questão de, bom, ok, você se apresenta com esse resultado, eu não quero me conformar com esse resultado, eu quero mudar, e para isso eu preciso de consciência, e aí eu tomo a rédea da minha vida, né? Exato, muitas pessoas confundem aceitação com passividade, são coisas bem distintas. A passividade, você se mantém naquele mundo, né, naquela situação, por se achar incapaz, né? Aí entra outra crença já bem, né, de mudar algo e você fica ali naquela zona de conforto, porque talvez não tenha, né, essa impressão que não sobreviva em outra situação. A aceitação é você olhar para isso com curiosidade, sabe? Querendo essa mudança. Primeiro você tem que aceitar e depois partir para uma ação, né? É bem diferente, bem diferente. Então, eu acho que o mindfulness, ele vai despertar, né, nos praticantes. Eu não sei se eu cheguei a falar no início, mas mindfulness no português significa atenção plena. Então, se você ter essa atenção, né, para com você, e a partir daí, desse autoconhecimento, a transformação acontece em todos os níveis, físico, mental, emocional, espiritual, e como, né, a pessoa desejar e assim, para cada um é num tempo, né? A gente também sabe que cada um tem o seu processo de conhecimento, e eu acredito que o seu programa Descrençar, ele também, né, as pessoas que o praticam, também tenham, cada um a sua experiência, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua questão ali que quer trabalhar. É interessante, Ká, que assim, existem pesquisas da Universidade de Harvard que mostra, né, que fala que 47% do tempo nós não estamos prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Uau, a gente está exatamente no piloto automático, né? Completamente. E tem outra pesquisa da Microsoft que fala, bom, há 5 anos atrás dizia que a cada 13 segundos a gente muda o foco da nossa atenção. Há 5 anos atrás. Hoje, isso caiu para 8 segundos. 8 segundos para a gente trocar de foco. Mudar o foco da nossa atenção. Quando a gente está no piloto automático. Então, como essa questão negativa ela está muito ligada ao piloto automático, você imagina um turbilhão de pensamentos negativos que a gente tem durante um dia. E se eu tomo essa decisão de mudar isso, né, de fazer esse caminho da repetição, por exemplo, eu tenho que estar consciente e tomar essa decisão. Uau. E seguir em frente. Isso também tem a ver, minha amiga, com a ansiedade? Esse piloto automático, ele tende muito mais à ansiedade, não é assim? Com certeza, porque assim, estou falando agora com uma psicóloga que me corrija se eu estiver errada. A gente sabe que a ansiedade, a depressão, o estresse, ele nasce por diversas situações, né? Mas o que alimenta eles?
todas as situações. O que alimenta? Qual é o alimento da ansiedade? É o pensamento no futuro. Então, eu tenho que, sim, trazer minha mente para o momento presente. Para agora, porque não tem como eu estar no futuro e no presente ao mesmo tempo, né? A gente fala em mindfulness, esse é o único momento que existe. Esse, agora. Né? Quando não sei o futuro que chegar, já é presente, não sabemos. E quando o futuro chegar, já é presente de novo, né, minha amiga? É assim que se Com fala, certeza. né? E o passado já se foi, então o que possamos estar no momento presente o tempo todo, curtindo, nutrindo, assim, reconquistando a nossa capacidade de vivenciar, nos reconectando com todos os nossos sentidos. Né? Se eu estou com uma criança ali naquele momento, né, agora de quarentena, por exemplo, muita gente em casa, fugindo totalmente da rotina ali, né? Que eu esteja com qualidade. Tenho muito para aprender naquele contexto. Uau. E aí as pessoas começam, eu já me percebi assim, minha amiga, que, por exemplo, a minha rotina de trabalho não mudou muito, não mudou um pouco nessa quarentena por conta das crianças estarem o tempo todo aqui. Então, arrumar a rotina de estudo deles para não mudar muita coisa, né? Porque senão eles querem ficar brincando o dia inteiro. Mas eu já percebi, a minha rotina então não mudou muito, mas eu percebi que a partir da rotina deles, né? A mudança de rotina deles mexeu com a minha, mexeu com a do Lauro também. E aí, quando eu estou trabalhando, porque para mim eu estou trabalhando, eu trabalho de casa, eu preciso fazer alguns gatilhos para que eles compreendam que eu estou trabalhando, né? E não estou porque às vezes eles me veem na rede social, parece que a mãe está só no YouTube, só no Instagram, não está trabalhando, né? Então, eu preciso demonstrar através de alguns gatilhos para eles, né, no momento que eu estou trabalhando também. E quando mesmo assim, eles, por exemplo, eles entram e às vezes eu estou concentrada aqui, fazendo conteúdo, mexendo em alguma informação, ou até estudando, né? Porque tudo se mistura muito, né? Estudo e trabalho, porque trabalhar e estudar, para mim, é um prazer muito grande. E aí eu me percebi irritada, sabe? Porque, caramba, eu não consigo nem dar atenção para eles e nem terminar meu raciocínio aqui. E aí, quando eu trago a presença, e aí, peraí, o que eu estou fazendo agora? É aquilo que você falou no começo, né? Trazer a minha mente para o meu corpo. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou dar atenção e vou responder para eles, mesmo eles sabendo que eu estava trabalhando, né? Ou eu vou ficar aqui no trabalho e vou pedir para que eles esperem. Então, esse processo que não foi rápido, comecei a trabalhar em casa em 2014, né, mais especificamente, né? Pela internet muito depois, mas empreendendo em 2014, eu era muito mais irritada, eu ficava muito mais ansiosa, eu tinha que dar conta, eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, e eu me percebia muito mais irritada, e isso foi sendo condicionado através da repetição, e eu fui treinando a minha mente para que ela pudesse se colocar no momento presente e diminuir, inclusive, essa irritabilidade, essa ansiedade, que é um treino diário, né? A gente nunca está pronto, como nós falamos também, para sempre. A gente está sempre num processo de evolução, né? Sim. E, Kai, a gente tem um recurso poderoso que todos têm acesso. Todos. Seres vivos têm acesso. Que é a respiração. Ah, perfeito, minha amiga. Você quer vir para o momento presente, sair dessa irritação? Hoje mesmo eu me peguei numa situação como essa. Computador, um pouco antes, na parte da manhã, eu estava arrumando umas coisas, aí não estava dando certo o que eu estava fazendo. E eu, quando comecei a me sentir impaciente, que eu já ia ficar irritada, eu parei, respirei, vim, porque você, quando olha para a sua respiração, você vem para o momento presente. Por que a respiração? Porque ela é o que a gente tem de mais presente. Eu não posso decidir respirar daqui a 5 minutos. É aqui agora. Não dá. Então, ela é o que eu tenho de mais presente nesse momento e mais perceptível. Algumas pessoas falam assim, mas as batidas do coração também, né? Só que é algo que muitas pessoas não conseguem perceber sem colocar a mão. É verdade. E a respiração todo mundo sente. Cara, então, presença se sente na hora, né? Tá indo para esse momento de muita ansiedade, de irritabilidade, de nervosismo. Se permita. Faz uma pausa, né? A gente não aprendeu a fazer pausas, né? A gente se condena quando para um pouquinho. Não, faz uma pausa, aprende, se conecta com a sua respiração por alguns segundos, você já vai vir para o momento presente, já saiu do piloto automático.
Ou seja, aquela atividade impulsiva, ou aquela resposta impulsiva que você ia dar naquele momento, você já vai repensar. Não que você não vá reagir, às vezes, quando precisa, mas de uma forma mais assertiva. Perfeito. Sem prejuízos. Sem prejuízo. E tá tão acessível pra gente, né, minha amiga? É que a nossa mente, ela precisa, muitas vezes, de algo complexo, um super software, algo que a gente tenha que apertar vários botões e ligar em várias tomadas, e o mais potente do produto XPTO, e a gente esquece que tá aqui, ó, e é de graça a respiração, né? E é de graça. Tanto que meu mestre Zhang Shubi, ele fala assim, que para você saber se você pode praticar mindfulness, tenha consciência que você está vivo, basta. Uau. Olha, Porque você está respirar, respirando. você está respirando, você tem tudo então nas mãos, né? Tem tudo nas mãos. Vamos para a prática, minha amiga? Você me conduz, Sim. então? Nos conduz? Eu pensei bastante que prática que eu poderia trazer nesse momento, porque são várias práticas. Muitas pessoas acham que para meditar você precisa estar passivo, você precisa parar, e a pessoa às vezes é muito agitada, mas tem várias práticas que são em movimento também. Então, assim, os recursos são vários, não é um impedimento para quem não consegue sentar, parar. Mas para hoje eu pensei em fazer uma prática que a gente chama de monitoramento aberto, que é uma prática que me leva a me faz passar por várias outras e é super rápida. Perfeito. Tá? E aí a gente tem, no final eu explico um pouquinho, Tá dou bom. uma última falinha, tudo Tá bem? bom, combinado. Que delícia. Bom, o primeiro passo, a gente sempre fala assim, que se eu exigir uma postura do praticante, muitas vezes ele pode se colocar numa situação incômoda, desconfortável, e isso vai tirar a atenção dele do momento presente. Então, em Mindfulness, a gente instrui a pessoa a buscar uma posição confortável, seja ela qual for. Então, assim, busca essa posição confortável, pode ser encostado, sim, no assento da cadeira. Quem estiver nos assistindo, se estiver sentado no chão, na posição de lótus também, desde que você mantenha uma posição altiva, mas confortável. Então, vai fazendo os pequenos ajustes necessários para que você se sinta cada vez mais confortável, né? Faz um balancinho no corpo. Conecta os seus pés ao chão, se você estiver numa cadeira. Sente, né, você conectado com o seu assento, apoiando, a sua cadeira apoiando o seu quadril. O encosto da cadeira apoiando as suas costas. Sente esse contato. Mantenha os ombros relaxados, os músculos do pescoço também relaxado. Deixe os ombros longe das orelhas. Vamos fazer um rápido escaneamento, identificando qual é o nosso estado nesse momento. Começando pelas sensações físicas. Então faz um rápido escaneamento pelo corpo, identificando qualquer sensação presente. Pode ser um desconforto, pode ser uma coceira, qualquer sensação. Veja se você pode reconhecer essa sensação e resistindo a ela. No caso do desconforto, você pode fazer o ajuste que precisar a qualquer momento. Permitindo que as suas mãos busquem esse local de repouso por si mesmas. Investiga cada parte do seu corpo. Investiga também os músculos da face. Percebendo se há tensões e se há necessidade dessas tensões.
Agora, observando como estão as suas emoções. Apenas reconheça o que está presente. Não há necessidade de se esforçar para mudar nada. Observe com curiosidade e abertura. Agora, nós vamos identificar os pensamentos. Sabemos que a nossa mente tem a tendência a criar histórias com os pensamentos a todo instante. Se isso acontecer com você, reconheça o caminho que a sua mente percorreu para chegar nesse pensamento. Qual é a sua tendência em criar histórias com esse pensamento? Qual é o peso extra que você coloca nesse pensamento? E o quanto esse pensamento sobrecarrega o seu corpo físico e o seu emocional. Dirigindo agora a sua atenção para a sua respiração, sentindo o ar que entra nas suas narinas, o toque do ar na ponta da sua narina, a temperatura que o ar entra, a temperatura que o ar sai, e o caminho que esse ar percorre até chegar aos seus pulmões. Observando também qual a parte do corpo que este movimento da respiração é mais evidente. Se é no abdômen, se é no tórax. Fique alguns instantes observando este movimento. Quando você inala, seu corpo cresce. Quando você exala, seu corpo reduz. E você está inalando e exalando com consciência. Direcionando agora a sua atenção para todos os sons que chegam até você nesse instante. Os sons do ambiente à sua volta. Os sons um pouco mais distantes. Veja se você pode observar os sons com equanimidade, ou seja,
sem julgamento, sem julgar se gosta ou não dele. Apenas observe o som como um simples som. Observe também a sua tendência de criar histórias com os sons que chegam. Observe também os sons internos. E também essa fração de espaço de silêncio entre um som e outro. Retornando então a sua atenção agora para a sua respiração. Sentindo as suas células do corpo sendo nutridas quando este ar entra. Sentindo os seus pés, fazendo pequenos movimentos com os dedos dos pés. Sentindo as suas mãos, fazendo pequenos movimentos com os dedos das mãos. Você pode mexer a língua dentro da boca, engolir na saliva. Se desejar, mexer levemente o pescoço. E você pode fazer os movimentos que o seu corpo pede neste momento. Espreguiçar-se, talvez. Identifique o que o seu corpo está pedindo. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Que coisa mais linda. Dá para continuar aqui? Podemos ficar aqui o dia todo. Eu fico tranquilamente. Eu sei, minha amiga, quanta generosidade, meu Deus. É impressionante, minha amiga. Eu não sei como é que vai ser. Você que está assistindo essa aula gravada depois, coloca aqui nos comentários para a gente. Quero muito que depois você possa ver também os comentários do pessoal e, se puder, na medida do possível, algum dia tirar para responder para eles. Claro, claro. É impressionante como, quando a gente fecha os olhos, a gente já está com uma resistência menor da consciência, né? Mas mesmo assim, o comando que você dá, né? Então, perceber o corpo, já começa uma coceira aqui, um formigamento ali, do tipo, peraí, não deixa sair do controle, não. É isso. Isso é normal, né? Com certeza. E quando a gente está no automático, muitas vezes a gente não percebe, porque a gente simplesmente reage automaticamente também.
a gente quer ir lá e coçar. Aí que quando você fala, é que você não falou isso, mas eu vejo isso muito com as crianças, se você fala que não faça, não pode, é aí que a gente quer fazer, né? Parece que é impressionante. E para quem não está acostumado a meditar, qualquer possibilidade de sair daquela posição, de voltar para o automático, é o que a nossa mente quer, né, minha amiga? Exatamente. E eu quis trazer essa prática, Cá, que inclui a audição e o pensamento, e a gente chama ela de monitoramento aberto, porque ela inclui várias etapas que eu faço isoladamente durante as práticas. Porque para as pessoas perceberem que não é porque eu moro numa rua barulhenta, que passa carro toda hora, que passa sirene, que eu não posso meditar. Eu posso usar a audição como um objeto de concentração, um foco de atenção, né? Então, eu posso sim fazer, né, com barulho. Eu posso observar a minha mente, né, como a gente fez, de observar o pensamento também. E aí eu vou deixando de me identificar com aquilo. Então, são vários os recursos, né? As pessoas às vezes dão essa desculpa, ai, minha rua é muito barulhenta, não dá. É verdade. Eu estava escutando, provavelmente vai sair, aí eu não quero fazer edição disso, mas não sei o quanto vai sair dos barulhos das minhas crianças aqui, bem, parece que estava até dentro do quarto, mas não estavam, né? Estavam próximas aqui, falando alto, falando no celular, e como é um desafio, né, minha amiga? Porque a gente acredita, isso também é uma crença, de que para meditar precisa estar, como você acabou de falar, completamente sem nenhum estímulo, sem nenhum barulho, né? E não, a gente pode se adaptar. E quando a gente pensa nas nossas crenças, que a gente pode rotular como limitantes ou que são negativas, seja lá o nome que você quiser dar para algo que te afasta daquilo que você quer conquistar na sua vida, seja então o trabalho, seja a maior prosperidade financeira, seja um relacionamento, e você começa a fazer o diagnóstico desses pensamentos, começa a estimular através de práticas de presença, de mais consciência, colocar o Mindfulness como estilo de vida na sua vida, você consegue ficar mais presente e não se identifica com esse pensamento. E não se identifica também com esse sentimento, né? Não necessariamente você precisa ter esse pensar e esse sentir como uma condenação para o resto da sua vida. Porque no momento que você joga luz lá, que você joga consciência lá, você já está se desidentificando, não é isso? Sim. Caia, eu também gostaria de ressaltar que, assim, as práticas que eu tenho que tirar 1 minuto do meu dia para fazer, ela é chamada de prática formal. Eu vou reservar 10 minutos para fazer uma prática. Ótimo. Só que eu posso praticar mindfulness o dia todo, a qualquer momento. Eu posso lavar a louça com atenção plena, sentindo a temperatura da água, o aroma daquele detergente, a textura do utensílio que eu estiver pegando e utilizando para fazer a lavagem. O banho pode ser igual. Você sempre fala do banho, né? E eu comecei a praticar isso através de você, porque você está tomando um banho, tudo bem, tem dias que é automático também, né? Mas quando você está tomando um banho e você realmente está sentindo a água caindo, né? Até o momento de você abrir o registro, de fechar o registro, de ensaboar o cabelo, né, minha amiga? Você traz presença e controle disso, né? E curte aquele momento, né? Você tem pequenos momentos de prazer ali que ao longo do dia, quando você está nesse ritmo, você não percebe. Não percebe. E é uma forma de se restaurar também, né? Fazer uma pausa para um banho. Mas se eu tomar um banho correndo, eu vou sair do banho da mesma forma que eu entrei. Da mesma maneira que entrei. Que lindo isso. Eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei. E para tudo na vida, né? A gente pode olhar isso para o banho, mas a gente pode olhar para tudo. Nas relações, por exemplo, né? Não é o outro que vai mudar se eu não mudar a forma que eu entro, para que eu não tenha que sair de novo. E para isso, em tudo na nossa vida, né? Com certeza, cara. E na alimentação também, esse momento que a gente está em casa comendo. Se a gente está comendo diante do celular, esquece que você vai comer muito mais do que você precisa, né? Então, coloca atenção plena na sua alimentação, olha para aquele alimento, primeiro agradecendo, você fala muito da gratidão, né? Primeiro agradecendo aquele alimento, quantas pessoas por trás daquele alimento, desde o agricultor até aquele que preparou. Olha para a textura, para a cor, para a forma, sente o aroma. Depois você vai para o sabor, mas dá uma pausa, coloca o alimento na boca e mastiga devagar.
Não, porque a gente nem larga o garfo, né? Normalmente assim. É. Repousa o garfo na mesa e saboreia. Será que não dá para deixar o talher aqui só um segundo? Para dar tempo do cérebro assimilar, né? Que você tá. Você tá E comendo. é isso. Qualquer coisa. Quando você estiver namorando, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver com uma criança, sempre com atenção plena. É um treino, né? Não dá para estar numa relação, por exemplo, sexual naquele momento pensando no boleto, né, minha amiga? Não tem condição. Ah, não dá. Não tem presente. O boleto que espere. Ah, minha amiga, é só a gratidão por tudo que você passou aqui nessa aula, por tamanha generosidade, porque eu sei que você é essa pessoa, o quanto de insight eu tenho certeza que as pessoas tiveram, eu pude ter, aprender mais com você ainda, isso para mim é gratidão profunda sempre. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, cara. Sempre bom estar com você, mesmo assim, né? Virtualmente. É verdade. Saudades enormes. Muita saudade. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Minha amiga, falando nisso, você tem um curso que está para começar agora, né? Fala, por favor, mais um pouquinho sobre ele. Esse curso agora começa dia 13 de abril, ele está numa versão online, justamente por conta, né, para respeitar aí o combate ao vírus, né? E ele, além, como é um momento que as pessoas estão precisando muito, essa edição em especial, ela está com valor super reduzido para poder levar ao maior número de pessoas possível. Então, dia 13, quem tiver interesse aí pode estar acessando. Quais são suas redes? Eu vou deixar um link, se você tiver algum link aqui na descrição do vídeo também, para você que tem interesse em viver o Mindfulness da sua vida e ter o controle da sua vida aí nas mãos, né? Eu vou deixar um link se você tiver para me passar e também as suas redes sociais, né? Qual que é, minha amiga? Então, o Instagram é @LeideAlvesTerapeuta. No Facebook tá como Leide Alves. Eu vou deixar tudo aqui na descrição também. Isso, tá. E depois eu posso te deixar, não sei se é o número do WhatsApp, alguma coisa assim. Tá, se não for nenhum problema para você, a gente... Claro que não. Aqui, então tá bom. Eu quero só fechar essa nossa super aula aqui juntos com uma frase do Joe Dispenza, um baita neurocientista, espiritualista também, que diz o seguinte: se você não acredita que mudando os seus pensamentos, emoções e comportamentos você muda a sua vida, então sua vida nunca vai mudar. Porque a nossa vida é resultado daquilo que nós somos enquanto pensamento, sentimento, comportamento, porque é isso que gera um resultado e a nossa realidade. Então, se a gente não acredita que a gente pode, inclusive, mudar esses pensamentos, esses sentimentos, esses comportamentos, e que o Mindfulness vem para potencializar como um grande estilo de vida, uma grande ferramenta, uma grande estratégia para que a gente possa fazer isso, as repetições vão continuar, aquele ciclo repetitivo vai continuar até que você tome rédea disso, da sua vida. Porque nós somos essa soma de pensamentos, emoções, nós somos a soma do comportamento, porque são eles, né, o pensamento e o sentimento, que contribuem para que a gente continue tendo os mesmos comportamentos, muitas vezes automáticos, e naturalmente os mesmos resultados. Então é isso, minha gente. Deixa aqui seu comentário, escreva pra gente o que você achou dessa aula, por favor, vai ser um prazer ler você, isso nos alimenta muitíssimo, e para que a gente possa responder também, né, minha amiga? Mais uma vez, muito obrigada, viu? Gratidão, minha amiga. Um beijo. Fica com Deus. Você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.